Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro. Nós vamos retomar aqui o estudo do capítulo 14, Os Fluidos, item 34. Lembrando que nesse estágio, nessa altura aqui do nosso estudo, nesse momento, nós estamos estudando aqui, de uma certa forma, as propriedades do fluido, as suas características, a possibilidade de manipulação, enfim, a faculdade do medianeiro no sentido de manipular esses fluidos, o seu magnetismo. Então, é um estudo muito interessante que nos ajuda muito a entender o processo de cura. E qual deve ser o meu comportamento na condição de paciente quando eu necessito, quando eu estou em enfermidade, e qual é o meu papel e o meu comportamento também se eu sou um profissional da área de saúde ou se eu sou um médium que trabalha com a aplicação dos passes, com a fluidoterapia, conforme menciona o nosso querido Divaldo Franco. Então, no item 34 do capítulo 14 da obra Gênese, Kardec diz o seguinte: a faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver com a prática, mas a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara. E o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. No entanto, em diversas épocas e entre quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em um grau muito elevado. Nos últimos tempos, viram-se muitos casos notáveis cuja autenticidade é incontestável, já que essas espécies de curas se baseiam num princípio natural e que o poder de efetuá-las não é privilégio, é porque elas não se afastam das leis da natureza e são milagrosas apenas na aparência. Então, amigos ouvintes, conforme nós já adiantamos, no caminho que nós estamos aqui, na trajetória do nosso estudo desse capítulo 14, Kardec começa a aprofundar essa questão da possibilidade da cura, magnetismo humano, magnetismo espiritual, magnetismo não, o fluido, né? O fluido humano, o fluido espiritual e essa possibilidade dessa mistura, desse magnetismo, dessa movimentação, desse trabalho com esse fluido no processo de cura e também no processo dos fenômenos físicos que podem ser produzidos através do magnetismo. Fenômenos da manifestação, né? que podem ocorrer não necessariamente apenas a cura em si, mas nós podemos citar aqui até dos fenômenos de aparição dos espíritos, de materialização dos espíritos. Então, Kardec vem colocar para nós que é comum essa possibilidade, essa faculdade. Mas o que se torna raro é a cura instantânea, esse fenômeno de cura instantânea pela imposição das mãos, que é uma questão mais rara. Ele diz, é comum a faculdade de curar pela influência fluídica. É muito comum e pode se desenvolver com a prática. E aí a gente até vê nos trabalhos nas casas espíritas da aplicação de passe, que as pessoas vão lá em tratamentos e acabam com o tempo se beneficiando e até se curando daquela enfermidade. Obviamente que a gente sempre vai necessitar
tanto do tratamento espiritual, mas nós não podemos abdicar e desprezar o tratamento da medicina humana. Um tratamento complementa o outro. Porque às vezes a gente vai ficar só curado ou com um ou com o outro, mas o ideal é que a gente faça os dois tratamentos e não, sob nenhuma hipótese, a gente deixe de consultar um médico sobre a enfermidade que nós estamos sofrendo. Então Kardec vai dizer que essa possibilidade da imposição da cura instantânea pela imposição das mãos é rara, é específica. E nós vamos nos recordar de uma passagem evangélica em que Jesus se encontrava rodeado de pessoas, ele estava no meio ali de uma pregação, alguma coisa assim nesse sentido, e do nada, naquele tumulto ali, as pessoas querendo falar com Jesus, querendo estar com Jesus, e do nada, Jesus sente que alguém o tocou, porque sai virtude dele. Ele diz para Pedro: Pedro, alguém me tocou. E Pedro fala: mas Jesus, como é que eu vou saber? Óbvio que alguém te tocou. Nós estamos aqui no meio de uma multidão, nessa confusão toda. Ele não, porque saiu virtude de mim, Pedro. E nesse passo, nessa referência que saiu virtude de mim, que é o que a tradução apresenta para nós não sabemos que virtude é essa que Jesus se referia. E a gente vai entender que essa virtude saiu algo de mim, saiu um fluido de mim. Eu doei fluido, mesmo que de uma forma inconsciente, desde que uma forma não proposital. Ele não fez aquilo propositalmente, mas ele sabe que ele doou o fluido. E aquela situação é narrada em um evangelho quando a mulher hemorrágica era uma mulher que ela vivia há 7 anos com a enfermidade acometida de uma hemorragia, e ela vislumbrou em Jesus, ela tinha certeza, ela tinha a fé que Jesus poderia curá-la. Porque ela já tinha ouvido, ela já conhecia a possibilidade de cura de Jesus. E ela não, através da medicina natural, da medicina humana, que aquela época ali lhe fornecia, ela não conseguiu a cura. Vivia 7 anos com a hemorragia. Como se ela ficasse ali todo dia, ela tinha um sangramento, a menstruação dela ocorria. E a mulher, quando estava na fase da menstruação, para os hebreus, ela era considerada impura, porque o sangue tornava a pessoa impura. Se você se machucasse e sangrasse, você era impuro. Você estava impuro, porque o sangue era como se ele... como se ele trouxesse uma ideia de impureza para os sacerdotes, para o povo daquela época. Tanto que a pessoa que estava impura não podia ser tocada, o homem não podia tocar a mulher quando ela estava no ciclo menstrual dela. Ela não podia adentrar ao templo. Ela não podia fazer nada, basicamente. Tinha que ficar dentro de casa esperando passar aquele ciclo. E aí vocês imaginem uma pessoa, uma mulher, durante 7 anos numa condição dessa. A discriminação que ela sofreu. Então, ela, quando viu Jesus, quando soube dos milagres, e nós entendemos aqui no estudo da obra Gênesis que o milagre, apropriadamente como a palavra ao pé da letra, não existe, ela falou: esse homem pode me curar, porque ela tinha conhecimento dos feitos de Jesus. Então, ela tinha uma fé tão grande, mas tão grande, amigos ouvintes e internautas, que isso desenvolveu aquele magnetismo de atrair para ela, ao contato com Jesus. Ao ter aquele contato, ela, mesmo que involuntariamente, da parte de Jesus, ela consegue fazer com que ele doasse esse fluido para ela. Olha que interessante, a fé dela potencializou, e ela, com o magnetismo dela, era tão forte aquilo,
foi tão forte da parte dela, e aí a gente encontra respaldo nessa afirmação aqui de Kardec, que é como se ali foi o efeito contrário, né? Não foi ela que impôs as mãos. Mas ela teve uma fé tão grande que isso potencializou que ela pudesse extrair aquele fluido ali de Jesus naquele momento, ao tocar a barra das vestes do nosso mestre. Nesse simples contato, ela obtém a cura. E o mestre diz, foi a tua fé. Porque quando ele faz essa pergunta, ele fala, fui eu que toquei, Senhor. Fui eu que lhe toquei. Ela se apresenta e ele entende, foi a tua fé que te salvou. A tua fé te curou. Ou seja, a fé dela potencializou aquele fenômeno. Potencializou a cura e o estancamento daquela hemorragia. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra Gênese, capítulo 14, os fluidos, no item 34. Aqui comigo, André Monteiro, e ali na técnica, o nosso querido Pablito. Então, amigo ouvinte, retomando o nosso estudo, a gente vai entender que durante todos os tempos aconteceram essas possibilidades da cura. Em todos os povos, em todos os segmentos religiosos, mesmo de forma consciente ou inconsciente. Mas que é um fenômeno que aconteceu, confirmado pela ciência. E Kardec coloca isso aqui, ó. Isso acontece e sempre aconteceu. O raro é, pela imposição das mãos instantaneamente, a pessoa atingir a cura. Pessoas vão ser dotadas de um magnetismo que elas vão impor as mãos e a pessoa, dependendo da necessidade dela, dependendo da permissão na lei de Deus, ela vai atingir aquela cura ou não. Jesus, ele tinha esse poder, ele impunha as mãos, curava. Os discípulos, os apóstolos, eles foram com o passar do tempo adquirindo essa possibilidade de curar pela imposição das mãos. E nós temos até lá o fenômeno do Pentecostes, né? Quando eles falaram várias línguas, promoveram curas. Logo após a desencarnação de Jesus, eles atingem essa condição também, eles conquistam essa faculdade e essa possibilidade de curar pela imposição das mãos. O apóstolo Paulo também, em determinado momento, atinge essa possibilidade. É Ananias, salvo engano, que naquele fenômeno lá com Paulo, ele cura Paulo também da cegueira, impondo as mãos. Então nós vamos ver que de tempos em tempos isso é registrado na nossa história. Mas, amigo ouvinte internauta, isso nos traz a uma grande e importante reflexão. Será que é qualquer um que pode impor as mãos e curar? Será que é qualquer um que pode obter essa cura dessa mesma forma como essa mulher hemorrágica conseguiu com Jesus? Qual era o grande diferencial ali? Primeiro, que a relação é com Jesus, não era com André. Ele era um médium ali, curador, ele era que possibilitava era o sujeito, era o medianeiro, era ele a figura principal. Então aí já muda um pouco, né, a nossa característica de entendimento. Então a gente está falando de Jesus. Será que qualquer um pode ser igual a Jesus? Jesus fala, né? Se tivesseis uma fé do tamanho de um grão de areia, movimentaria essa montanha. Então ele vai dizer que ali o importante é ter a fé, ter a certeza. Ele já tinha, naquele outro evento também, naquela passagem do Evangelho em que o pai leva o filho obsediado e eles não conseguem curar, Jesus reitera, homens de pouca fé. No evento também que Pedro anda sobre as águas, uma fé vacilante. Então, ele vai dar para nós que uma das características, nós vamos entender isso, é uma fé racional, viva, forte, vibrante dentro de nós. Então, se eu quero ser curado, eu tenho que ter uma fé. Se eu quero curar, eu tenho que ter fé. Dependendo desse grau da minha fé,
essa faculdade de cura e essa possibilidade de ser curado pode ser potencializada ou não, sempre respeitando os desígnios e a lei de Deus. O que significa respeitar as leis de Deus? Qual o propósito? Qual o projeto da reencarnação? Qual a possibilidade que nós temos? Qual é a nossa missão nesse mundo? Quais são as experiências que nós temos que passar? Então, respeitadas essas linhas gerais, com essa fé forte e vibrante, a gente vai poder desenvolver essas faculdades, tanto de ser curado como o de curar. Mas é importantíssimo isso, porque muitas vezes isso vai acontecer em todos os templos, em todos os segmentos religiosos. Tanto aquele que vai promover a cura, como no caso de Jesus, como o da mulher hemorrágica, que necessitava dessa cura. Quando nós somos acometidos de uma enfermidade, passamos por um processo de doença, nós procuramos o médico. Nós podemos procurar também um ambiente religioso que possa nos facilitar essa cura. É comum isso acontecer. Vou até a casa espírita porque estou com um processo de alguma enfermidade. Vou procurar uma igreja, seja católica, protestante. Vou no templo de Umbanda ou de Candomblé. Vou e existem diversas religiões que promovem processo de cura pelo magnetismo. Temos aí uma série que nós podemos citar aqui, que a gente pode, dependendo da nossa necessidade, que a gente vai buscar. Igrejas messiânicas, o John Ray, que é aplicado também, que não deixa de ser uma espécie de passe de magnetismo. Enfim, todos com o propósito de curar. Mas qual vai ser a nossa posição e o nosso comportamento nesse momento? E aí nós vamos analisar as duas posições. Que pode ser que eu seja o médium, e aí nós vamos estender esse conceito também ao médico, ao profissional da saúde. Então Jesus, ele veio ao mundo para nos curar. Por isso que aquele fluido é doado por ele, mesmo de forma inconsciente e não proposital, porque ele estava ali curando todo mundo. Era o dom nato dele, curar. Então, ainda que ele não tivesse a intenção, ainda que aquela mulher não se apresentasse previamente, a cura aconteceu. Então, ele já era predisposto à cura. Quando nós vamos procurar um médico, esse médico está predisposto a nos curar também. Quando nós vamos procurar uma casa espírita para um tratamento espiritual, aquelas pessoas que vão nos atender estão predispostas a nos curar. E o nosso pensamento, e aí é que vai criar uma ligação, um elo, uma sintonia, uma harmonia entre todos, porque eu chego até o ambiente desejando, potencializando a minha vontade, uma potência da alma, a vontade de ser curado, e aquele companheiro que está lá também para me atender potencializa a vontade de me curar. E aí cria um elo que vai favorecer esse processo. Pensamento firme, concentração, compenetração de ambas as partes, de todos os envolvidos naquele momento. Todos imbuídos no mesmo propósito que a cura. Um curando e o outro sendo curado. Agora vamos imaginar de forma diferente se nós buscamos, seja o médico, seja o ambiente da casa espírita religiosa, o templo, de uma forma displicente, desconcentrado, sem fé. Estou vindo aqui, mas tenho certeza que não vai acontecer. Estou vindo aqui, mas meu caso já é perdido. Ou eu não acredito em nada disso, estou vindo só por vir mesmo. Ou eu estou preocupado com um compromisso social que eu vou ter. Estou doido para essa sessão acabar e tomar logo o passo que eu tenho que sair, eu tenho que visitar, tenho que ver a novela, tenho que ver um filme, tenho que ir no cinema. Tenho um compromisso. E aí eu estou com pressa, ali ansioso. E esse exemplo serve para as duas partes, tanto para a pessoa que quer ser curada, como para aquele que quer curar. Médico, profissional da área de saúde, ou o paciente.
Então essa displicência, essa negligência, essa falta de fé, ela dificulta o nosso tratamento. Ela vai dificultar o tratamento. Da mesma forma que o médico também tem que estar com essa concentração compenetrado. Todos nós temos que estar dispostos a facilitar esse processo. Nós chegamos a essa conclusão através dessas passagens que nós citamos, do próprio Evangelho do Mestre Jesus, de informações coletadas também nas obras de André Luiz. Há um livro, Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz narra que uma companheira ela foi acometida de uma obsessão muito forte. Essa obsessão já tinha caminhado ali para uma subjugação e ela não estava conseguindo se recuperar, melhorar com os tratamentos da medicina humana. Ela prossegue com o tratamento da medicina humana, mas aí ela resolve procurar o tratamento religioso, o tratamento espiritual. E não vai dando certo essa busca dela. Em especial, nós nos lembramos aqui, em uma missa, ela vai até uma missa, e aqui, amigo ouvinte, internauta, não entendam como nenhuma crítica à religião católica, não é isso, porque os exemplos ali que o André traz podem acontecer em qualquer ambiente, em qualquer templo religioso. Mas nesse caso específico que marcou bastante, pelas características que foram postas, justamente é essa da companheira indo até a missa. E a missa ali vai transcorrendo e o André Luiz vai narrando a visão espiritual que ele tem daquele evento. As pessoas desconcentradas, desligados, o próprio padre desconcentrado, o padre com pressa porque ele tinha um compromisso social logo após a missa. E o André Luiz narra que no momento ali da entrega das hóstias, ele, da comunhão, né? Os espíritos desencarnados, os benfeitores, eles iam fluidificando aquelas hóstias. Mas a predisposição, a displicência, a desconcentração das pessoas era tão grande, e do próprio padre, que a forma como o padre ia falando, iam saindo fluidos, vibrações cinzentas da sua boca que iam ali minando aquela hóstia, aquele fluido, iam ali dissipando o fluido que os benfeitores tinham depositado na hóstia. Apenas uma senhora, narra o André Luiz, apenas uma senhora que estava ali compenetrada, concentrada, consegue se beneficiar da fluidificação daquelas hóstias. Tudo porque a maioria, todos os demais que ali se encontravam, inclusive o próprio padre, estavam completamente desconcentrados. Estavam ali apenas cumprindo um evento social. Não tinham entendido a essência daquela celebração. Então, amigos ouvintes e internautas, isso é muito importante para nós entendermos esse processo de cura, como funciona, processo de magnetização, de fluidificação. Tudo isso serve para que a gente tenha a ideia de como isso funciona, que não acontece por osmose ou de uma forma qualquer. Não basta ir, tem que ir de cabeça e de coração. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rio de Janeiro, está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, em especial quando nós iniciamos, do ponto de vista dos relógios da Terra, um novo tempo, um tempo novo para a sociedade, a humanidade planetária, um ano novo para as nossas vidas como indivíduos particularmente, e um ano novo para os países, para as nações, para as sociedades. Nós costumamos dizer neste particular, fazer projetos e dizer que não temos tempo para nada. Quando falamos de tempo, não temos mais tempo para nada. O que é uma certa incoerência da nossa parte, porque a rigor o homem do século XXI tem exatamente o mesmo tempo que tinha o homem das cavernas. O tempo entre o nascer do sol e o pôr do sol. Acontece que, ao longo da trajetória evolutiva da humanidade como sociedade planetária e do psiquismo humano, nós fomos desenvolvendo tecnologias, civilizações, culturas, tradições e fomos nos abastecendo não só de informações, mas de uma série de obrigações, uma série de questões e atividades que hoje estão comprometendo a nossa qualidade de vida, como é, por exemplo, a questão do trânsito, como é a questão até da internet, que nós inventamos para anularmos o tempo, para ganharmos tempo, porque a velocidade nos permite uma série de facilidades na internet. Não obstante, ela tem consumido tanto tempo de nós que nós vemos, às vezes, dias inteiros escoando-se por entre os dedos porque estamos na internet. Essa é uma questão que os educadores desenvolvemos e que nos preocupa a todos como profissionais da educação, mas hoje, particularmente, a questão do tempo nos convida a uma reflexão mais específica e mais profunda, porque o homem desenvolveu ao longo de todos os tempos uma relação algo instigante com o tempo. O homem tem se fascinado pelo tempo. Faz algumas décadas, lá pelos idos de 1979 e 1980, o Dr. Pellegrino Ernest, chefe da equipe de 12 físicos que descobriram, supervisionado pelo Dr. Ernest, descobriram a máquina do tempo, uma espécie de máquina do tempo, ou seja, eles construíram um conjunto de aparelhos ultra sofisticados, capazes, segundo eles, de captar as imagens e os sons do passado. E eles declararam que foram capazes de captar as tragédias gregas e cenas da própria vida do Cristo, mas, pelo menos à época, ainda faltavam provas e contraprovas para que isto fosse considerado oficialmente, reconhecido oficialmente como pertencente ao patrimônio científico de toda a humanidade. A questão é que nós temos no tempo uma espécie de nosso irmão, porque nos acompanha o tempo todo. Aquilo de que gostamos, todos nós já vivemos isso, não é verdade? Aquilo de que gostamos passa tão rápido, mas aquilo de que nós não gostamos custa muito a passar.
quando nós temos consciência, entendemos os nossos momentos, os difíceis, eles não passam rápido, mas os nossos momentos felizes passam rápido. Essa é a nossa experiência e com isso nós temos uma abordagem conceitual ao tempo como sendo, por exemplo, cronológico, que é sempre o mesmo, porque nós medimos, é um consenso no planeta Terra, nós dividirmos esse, digamos, tempo entre o nascer do sol e o pôr do sol, como sendo o dia, e dividimos isto em horas, em minutos, em segundos, e fizemos o mesmo com o tempo entre o pôr do sol e o nascer do sol novamente. Este é o tempo cronológico que não muda. Mas quando nós acabamos de ver coisas que passam rápido quando estamos felizes e quando o tempo se esgarça, se estende quando não estamos felizes, esse é o tempo psicológico, que varia de acordo com as nossas aquisições espirituais nos vários planos conscienciais e com os nossos estados emocionais. Por enquanto, nós vamos chamar isso de tempo psicológico, que foi um conceito inaugurado, não com este nome, mas o conceito inaugurado com Santo Agostinho, nosso querido filósofo da idade da Era da Patrística na Igreja Católica, e que faz parte do conjunto de espíritos superiores que constituem o espírito de verdade. Então, nós, por enquanto, estamos chamando de tempo psicológico, mas na verdade, é a consciência que vai determinar isso. E quanto maior a consciência, quanto mais desenvolvida a consciência, mais anulado fica o tempo cronológico. Nós dizemos, nem vi o tempo passar, mesmo no sofrimento, quando as pessoas têm um grau de consciência mais elevado. Mas isto se contrapõe aos casos de espíritos em sofrimento, como nós vemos, por exemplo, na obra de André Luiz. Particularmente, lembramos-nos agora do caso do avô de André Luiz, lá no livro No Mundo Maior. Ele tinha ficado aprisionado no seu passado quando encarnado. E essa é uma relação do tempo psicológico. Nós ficamos presos pela consciência, nós ficamos presos em um momento do passado e julgamos que ainda estamos lá. Isso fica muito evidenciado e tem um controle científico, e nós temos isto publicado, um experimento científico rigorosamente controlado pelo nosso querido Hermínio Miranda, em que o objeto de pesquisa foi o nosso também querido Luciano dos Anjos, ambos recentemente desencarnados, agora no ano de 2014, o nosso Luciano, e 2013, o nosso Hermínio Miranda, quando eles desenvolveram um projeto a respeito da consciência, da memória e do tempo, em que, com a regressão de memória de Luciano dos Anjos, em certa reunião, certa vez, o nosso Hermínio, que era o que estava controlando a experiência, perguntou, quando o nosso Luciano ia regredindo nas suas encarnações, portanto, regredindo na faixa de tempo em que ele já tinha vivido várias personalidades, Hermínio perguntou ao nosso Luciano a respeito da encarnação em que ele estava. E ele respondeu: pronto, já estou aqui. Na verdade, ele estava retroagindo no tempo, mas ele respondeu com relação ao espaço. Portanto, para ele, o tempo psicológico passou a ser o espaço. Exatamente também aqui, em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, um livro que nós estudamos aqui regularmente em nossos encontros semanais, nós temos o caso de um espírito, o espírito Lemaire, que está catalogado como o espírito criminoso neste capítulo que Kardec dedica aos espíritos criminosos, porque nós estamos na segunda parte do livro estudando
as categorias de espíritos, desde os espíritos felizes até os espíritos em condições expiatórias, e no capítulo dos criminosos arrependidos, o espírito Lemaire, quando perguntado pelo dirigente da reunião mediúnica onde ele estava, ele respondeu, na verdade, o dirigente da reunião queria saber onde ele estava, o espírito, se estava perto do médium ou não. E ele declarou: estou no meu sofrimento. Portanto, ele tinha anulado completamente o tempo presente em que ele estava ali na reunião, anulou completamente também a extensão tempo, a extensão espaço, porque ele não respondeu onde ele estava no espaço da sala de reunião. Ele concluiu que o espaço para ele era o seu sofrimento, portanto era um estado emocional. E é exatamente por isso que nós estamos aqui chamando, por enquanto, de tempo psicológico, que anula a questão da consciência, anula o cronológico, o tempo que nós marcamos no relógio, exatamente porque são estados emocionais, estados de consciência que nos regulam e nos situam a rigor no tempo. Portanto, nós temos o microcosmo, que é o tempo psicológico, o tempo da intimidade da criatura, que se contrapõe ao tempo do macrocosmo, em que então existe a atemporalidade. Deus não vive no tempo. Deus está além do tempo. Nós vemos que isto é uma outra indagação que os filósofos frequentam desde que se instituiu a filosofia na Terra, porque o não-tempo é extremamente difícil de nós, humanos, entendermos como uma criatura ou como um ser, sobretudo Deus, pode viver no não-tempo, na atemporalidade, o que nos remete, evidentemente, à nossa finitude. O filósofo Platão disse que nós não conseguiremos nunca entender o infinito nem a eternidade, porque nós somos finitos e, portanto, não podemos imaginar o que está completamente fora da nossa condição, e também não poderemos jamais entender o que é a eternidade, porque não conseguiremos jamais entender o que é o não-tempo, porque nós somos seres circunstanciados, vivendo num momento, em um planeta de expiação e provas, numa espécie de gaiola espaço-temporal. E por que nós não conseguiremos nunca entender o que é o infinito e o que é a eternidade? Porque como nós somos finitos, nós não podemos entender o infinito, porque por mais que nós agora digamos, 1 trilhão, 1 quintilhão de quilômetros, nós vamos sempre estar dentro de uma medida matemática. E o infinito vai além da soma desses relativos. A mesma coisa ocorre com o tempo. Nós não entendemos a eternidade porque nós estamos circunstanciados nesta prisão-tempo, ou nesta gaiola do tempo, e, portanto, a eternidade não é uma soma de tempos. Nós também não podemos imaginar, e nós vamos sempre esbarrar no nosso raciocínio em uma medida. O que é a eternidade? São quintilhões de anos? São trilhões de quintilhões de anos? Nós vamos sempre ter esta referência, porque é a nossa referência de seres circunstanciados no espaço e no tempo. Portanto, para nós, não podemos imaginar o que é a atemporalidade divina, ou seja, viver fora do tempo, mas é assim que Deus vive e que Deus nos governa. Jesus, por exemplo, também estava, porque estava no nível de consciência máximo e, portanto, dominava também o tempo. Só os seres que estão em consciência ampla e extremamente evoluídos
podem anular o tempo e viver indiferentes a ele. Mas será que existem, então, outros valores? Do ponto de vista da evolução, como nós nos conduzimos com relação aos fenômenos do tempo? O tempo de um fenômeno e para cada fenômeno. Na verdade, nós deveríamos nos ater muito mais à questão do ritmo do que à questão do tempo. Nós temos, por exemplo, aquela questão interessante da corrida da lebre e da tartaruga. E nós vemos que a lebre correu e depois parou para descansar. E a tartaruga acabou vencendo a lebre porque ela parou. Na verdade, nós ficamos, e a própria lebre deve ter pensado, se é que lebres pensam, mas pode acontecer de nós termos, nós próprios, pensado, bem, ela correu bastante, estamos trabalhando então a velocidade no tempo, e por isso ela depois descansou, porque achou que a tartaruga jamais atingiria o nível em que ela estava, porém, a tartaruga não só alcançou a lebre, mas ultrapassou a lebre. Isto nos conduz a uma conclusão que nos deveria orientar para muitas situações em nossa existência. Mais importante do que a velocidade é o ritmo. Se nós nos mantivermos atentos a esses, ou à vivência desses dois conceitos, nós não correríamos tanto para chegar ao nada, porque muitas vezes nós corremos, nos exaurimos e não chegamos à conclusão das coisas porque nós perdemos o ritmo. Variar o ritmo é extremamente nocivo para a conclusão com qualidade das nossas tarefas e para, naturalmente, então, do ponto de vista do espírito que somos, para a gestão da nossa encarnação. Nós vemos isso com os alunos quando estão se preparando para a prova. Não adianta correr na véspera da prova para estudar tudo, mas vale o ritmo próprio da aprendizagem de cada um, que vale também para a aprendizagem dos valores morais, e do que correr, então, para estudar na véspera da prova. Nós todos sabemos isso, e quando estudamos muito só na véspera da prova, porque guardamos por fenômenos que não vêm ao caso aqui de psicologia da aprendizagem, com a retenção das informações que nós temos, que vão se desgastando, há estudos sobre isso, vão se desgastando à medida que passa o tempo. Portanto, nós estudamos para a prova e depois não incorporamos aquilo para o resto da nossa vida. Portanto, mais importante do que a velocidade é o ritmo com que nós estejamos vivendo os tempos que estão aqui destinados a nós, e porque é, na verdade, uma dimensão da qual nós não nos podemos eximir. Portanto, o ritmo é a coisa mais importante. Se nós pensarmos, por exemplo, na música, nós vamos ver que a música é feita, a rigor, de ritmos entre sons e silêncios. Mas se nós fizermos um telefonema daqui às 7 da noite para Arcturus, que é um corpo celeste que está situado a 38 anos-luz da Terra, o nosso alô vai levar 38 anos-luz para chegar lá. E para receber a resposta, esperar mais 38 anos-luz. Será que eles têm mesmo de esperar também os 76 anos para um simples alô? É porque isto é muito relativo no tempo fora da Terra e aqui na Terra. Os próprios espíritos superiores experimentam e nos dão provas disso, da sua instantaneidade como espíritos superiores, como Jesus, por exemplo, que pode estar
em toda parte do planeta, governando o planeta. Espíritos superiores estando, por exemplo, desenvolvendo um trabalho em um país, em uma cidade, se chamados pela via da prece, podem irradiar para nós, vencendo, portanto, não só o tempo, como também o espaço. Nós também chegaremos lá. Mas até lá nós precisamos desenvolver a nossa consciência. Estas questões estão estudadas por Kardec lá em O Livro dos Espíritos, nas perguntas que tomaram os números 240 até 243 e também na pergunta 1005. Há, naturalmente, uma série de conceitos de tempo, hipóteses, eterno presente, eterno retorno, aquele dos gregos e de Leon Perrin, a quarta dimensão, particularmente de Einstein. O fato é que nós vivemos o que já foi passado e o que é o futuro. A rigor, então, não existe o presente porque ele é um átimo, uma coisa que acontece entre o passado e o presente, porque neste exato momento, a palavra que eu acabei de dizer já é passado. E a que eu ainda vou dizer já é futuro, mas agora, no momento, já se tornou passado. Nós ficamos, então, com a lembrança da lição de Santo Agostinho, em sua obra Confissões, em que ele confessou honestamente sua dificuldade em definir o tempo. Lá no livro 11, no parágrafo 17, ele diz: que é, então, tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se desejo explicá-lo a alguém que me pergunte, não sei mais. Semelhantes perplexidades também as tiveram Platão, Aristóteles, Plotino e vários outros filósofos, Kant, Hegel, William James e Freud no campo da psicologia e da psicanálise. Shakespeare também trabalhou esta questão na mitologia grega. Nós temos Cronos, que significa duas coisas, significa tempo e significa impossível. E é muito interessante quando nós dizemos hoje que não temos tempo para nada, lembrando Cronos. Cronos era essa entidade, uma espécie de deus na mitologia grega, filho de Urano e de Gê, portanto de céu e da terra, e seus pais o advertiram que seus próprios filhos o destruiriam. Por isso, Cronos devorava os próprios filhos à medida que eles iam nascendo. É uma bela imagem para figurar a noção de que o tempo tudo destrói, até mesmo aquilo que nele próprio foi criado. E é por isso que no dia 1º de janeiro, quando nós celebramos um tempo novo, um ano novo, é muito bom nós lembrarmos que nós estamos com oportunidades novas que nós devemos aproveitar para o nosso progresso como espíritos imortais, porque o ano vai consumindo os seus minutos, os seus dias, as suas horas e os seus meses, até que nós cheguemos ao final dele e devemos fazer o balanço das nossas conquistas. Feliz ano de oportunidades para você, querido ouvinte, amigo, que continua conosco aqui estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e nós sabemos que céu e inferno são tempos da nossa consciência. Paz e luz, hoje e sempre, às nossas mentes e corações. Assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,